Bom, gente, a gente vai aprender o teorema da superposição, que é um teorema importantíssimo aqui na nossa área, que a gente vai usar com uma certa frequência até o final desse curso de correntes contínuas, né? Então, lá em sistemas lineares, a gente viu lá a lei de Ohm, né? O que dizia a lei de Ohm? Eu tenho uma corrente que é proporcional a quê? A tensão dividido pela resistência. Ou seja, se eu aumentar essa resistência aqui, o que acontece com a corrente? Ela diminui. Se eu diminuir essa resistência, o que ela acontece? Ela aumenta, né? São inversamente proporcionais. Então é possível identificar a contribuição de cada uma dessas fontes. Eu consigo identificar a contribuição da fonte de corrente e consigo pegar a contribuição de uma fonte de tensão para um resistor ou uma certa resistência. E isso é linear, né? Em circuitos lineares, que é o que a gente está trabalhando aqui. Ou seja, no final das contas, a gente pode somar essas contribuições. E isso é o teorema da superposição. Os valores de tensão ou corrente em qualquer parte do circuito pode ser obtida pela soma das contribuições individuais de cada uma dessas fontes. Então eu vou analisar meu circuito e ver a contribuição da fonte de corrente nesse meu circuito para algum determinado resistor. Depois eu vou pegar e vou ver a contribuição da minha fonte de tensão para um determinado resistor. E depois eu faço a soma dessas contribuições, porque eles são lineares. Então, como é que a gente vai pegar essas contribuições individuais, se tiver duas fontes ou mais? A gente vai ter que desligar as outras fontes. A gente só vai analisar uma fonte por vez. E o que é que eu vou fazer com as outras? Por exemplo, se for uma fonte de tensão, eu vou substituir ela por um curto-circuito. Agora, se for uma fonte de corrente, eu vou substituir ela por um circuito aberto. Que é o que tem aqui, ó. Quando eu for analisar, a minha fonte de tensão, ó, vai virar, ó, um curto-circuito. Agora eu vou analisar a fonte de tensão. O que é que eu vou fazer com a minha fonte de corrente? Vira um circuito aberto. Então, quando eu falo em desligar minhas fontes, é isso. Quando eu quero desligar a fonte de tensão, eu transformo ela num curto-circuito. Quando eu quero desligar a fonte de corrente, eu transformo ela num circuito aberto. Então, essa questão aqui, ó, usando o teorema da superposição, determina a corrente através do resistor R2, né, que é esse resistor aqui no meio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai desligar uma das fontes. Vamos desligar, por exemplo, a fonte de corrente. Vamos ver a contribuição da corrente. E 2 só da fonte de tensão. Então, vamos desligar. O que ela vai virar? Vai virar um circuito aberto, né? Então, desliguei minha fonte de tensão. Ela virou um circuito aberto. E agora, quem é a corrente 2? Ora, o item A, quem é a corrente 2? Pegando a contribuição da fonte de tensão. Vou chamar de I2', que é a contribuição da fonte de tensão. Quem é essa I2'? Ora, a corrente vai sair daqui, ó. Vai chegar aqui nesse ponto e ela vai olhar. Eu vou para escolher vir para cá ou para cá. Se eu vim para cá, para esse lado direito, eu vou encontrar o circuito aberto. E quanto é aqui a resistência? É infinito, né? De modo ideal. Então a corrente vai esquecer esse cara, vai vir, ó, para cá. Então eu tenho um circuito em série só. Aqui, ó, uma única malha corrente circulando através dela. Então a corrente 2', que é a corrente 2 só com a contribuição da fonte de tensão, é quem? É a tensão, a fonte de tensão, dividido pela resistência total. Quem é a fonte de tensão? 36 volts. Quem é a resistência total? R1 mais R2, né? Então em série, só tem esse circuito aqui agora. R1 mais R2 dá 18. 36 dividido por 18 dá 2 amperes de corrente. Agora eu vou pegar a contribuição e duas linhas, que é agora a contribuição de quem? Da fonte de corrente, né? Vou voltar tudo aqui, ó,
Agora o que é que vai ser apagado? A fonte de tensão. Por quê? Porque eu quero pegar a contribuição da corrente 2 dessa fonte corrente. Eu já peguei a contribuição da fonte de tensão, é o I2'. Agora eu quero pegar da fonte corrente. Então o que é que eu faço com a fonte de tensão? Quando eu desligo ela, ela vira um curto-circuito, né? Então o que é que eu tenho aqui? Uma fonte corrente. Essa corrente vai vir por aqui, vai vir por aqui, vai chegar nesse ponto e vai se dividir, né? Vai vir um pouquinho para cá, que eu vou chamar de I1, porque ela está passando pelo R1, e vai vir um pouquinho para cá, ó, que é justamente o I2 que está passando no R2. Olha como é que eu faço para descobrir isso? Divisor de corrente. E quem é a corrente? I2. É o resistor que eu não quero, que é o R1, dividido por R1 mais R2, vezes a fonte de corrente, que é o I. Quem é R1? É 12. Quem é R1 mais R2? 18. Quem é o I? É 9. Então essa corrente aqui dá 6 amperes. Ora, acabei de descobrir a contribuição da fonte corrente e descobrir a contribuição da fonte de tensão. I' e I2'. Então quem é a corrente I2? Corrente I2 é o I2' mais ou menos o I2, duas linhas. Como é que eu sei se é mais ou menos? Vai depender da posição da corrente. Se a contribuição da corrente da fonte de tensão tiver no mesmo sentido da contribuição da fonte de corrente, então vão se somar. Será mais, ou seja, linha mais I2'. Caso contrário, se seja um no sentido oposto da outra, vai ser I' menos o I2'. Então, como é que a gente sabe? A gente sabe que a corrente da fonte de tensão sai do polo positivo até o polo negativo. Então, ela vai vir ó, nesse sentido aqui, para baixo, de cima para baixo. E a corrente aqui, da fonte de corrente, vai chegar aqui, vai chegar num nó e vai estar para baixo também. Ou seja, estão na mesma direção. Então, aqui ó, vai ser I' mais I2'. Então, quem é o I2? 2 mais 6, 8 amperes. No item B, ele pergunta se o teorema da superposição não é aplicável aos níveis de potência. Se eu quero pegar, por exemplo, a potência, a contribuição de potência no R2 para a fonte de tensão e a contribuição de potência no R2 para a fonte de corrente. Eu posso fazer isso? Não, porque a potência não é uma conta linear, né? Tem termos ao quadrado. Por exemplo, potência pode ser escrita I2 vezes R ou V2 dividido por R. A superposição é uma conta linear, né? Essa questão aqui, eu quero saber quem é a corrente I2, que passa pelo R2, usando o teorema da superposição, ou seja, quero saber quem é a contribuição para essa corrente 2 da fonte 1, e quero saber qual é a contribuição da corrente 2 que essa fonte de tensão E2 vai dar para ela. Então, vamos ver qual é o primeiro passo. O primeiro passo é desligar uma das fontes. Então, ó, desliguei a fonte da direita e a gente ficou com esse circuito aqui. Se eu rearranjar esse carinha aqui para cá, para ficar mais, vamos dizer, visível, que o R2 está em paralelo com o R3. Quando eu faço essa continha dos dois em paralelo, vai dar um R aqui resultante que vai estar em série com o R1. Então, quem é o meu RT aqui, meu R total? É o R2 em paralelo com o R3, está aqui, ó. E o resultante em série com o R1 está aqui. Quando eu substituo os valores, eu vou descobrir que minha resistência total aqui ó, vai dar 27 ohms, né? Com isso, eu posso descobrir agora a corrente. A corrente fornecida pela fonte é a tensão dividido pela resistência total. Quem era a resistência total que a gente achou? 27. Então, a corrente fornecida pela fonte ó, é 2 amperes. Então, vai sair aqui da fonte essa corrente de 2 amperes, ó, IS. E vai chegar nesse ponto bem aqui, ó. Corrente IS chegou nesse ponto, ela vai olhar. Vai vir um pouquinho de IS para cá, que vai ser o I3, e vai vir um pouquinho de IS para cá, que é o
e 2 linha, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Regra do divisor de corrente, né? Quem é a corrente 2 linha? Que é a contribuição da fonte é 1 para a corrente 2. É o resistor que eu não quero, que é esse carinha aqui. Dividido por esse R2 mais o R3, está aqui, ó, vezes a fonte de corrente. Quem é que está entrando no nó aqui, que é a fonte de corrente? É o IS, né, que a gente descobriu no item anterior. Então, substituindo os valores, ó, eu descubro que a contribuição para a corrente I2, que é o I2 linhas da fonte, é 1, é 0,5 ampere. Agora, o que eu vou fazer? Vou voltar meu circuito todo, ó, e agora quem vai virar um curto vai ser esse cara, que é o que está aqui na figura. Então, agora, a gente tem esse circuito aqui, da direita, trazendo o resistor de novo para cá para ficar visível que eles dois estão em paralelo, a gente vai ter a mesma situação. Quem é o R total desse circuito? É o R1 mais R1 e R2 em paralelo, tá aqui eles, ó, mais o R3, porque o resultante deles vai estar em série com o R3. E eu descubro que minha resistência total é 12 ohms. Com isso, de novo, eu vou descobrir quem é a corrente. Então, quem é a corrente? A fonte dividida pela resistência total. A gente descobre aqui, ó, que é 4 amperes. E de novo, ó, vai sair aqui, ó, do polo positivo, vai rodar aqui e vai chegar nesse ponto. E ela vai se dividir em duas. Vai vir um pouquinho para cá, que é o I1, e vai vir um pouquinho para cá, que é o I2. Duas linhas. Por que duas linhas? Porque é a contribuição agora dessa fonte, né? O I2 linha foi a contribuição da fonte que tinha aqui. Como é que a gente vai descobrir quem é o I2 linhas? De novo, regra do divisor de tensão. A resistência que eu não quero em cima, dividido pela soma das duas resistências envolvidas, que é o R1 e o R2, vezes a fonte de corrente. Que é a fonte de corrente? É a corrente que está chegando nesse nó bem aqui, ó, que é a corrente da fonte, que é o IS, que a gente descobriu agora há pouco. Quando eu faço a conta, eu descubro, ó, que é 2,67 amperes. Olha, e agora quem é o I2? O I2 é o I2 duas linhas menos o I2 linhas. Por que menos e não mais? Porque o I2 linha está no sentido aqui de cima para baixo e o I2 duas linhas está no sentido para cima. E o resultante, como ficou positivo aqui, ó, ele continua no sentido para cima, né? Porque esse I2 aqui é maior do que esse outro cara. Se ficar difícil de ver, ó, a gente pode voltar aqui e escrever. A corrente sai aqui, ó, nesse sentido. Então, quando ela chega bem aqui, ó, ela está para baixo, que é o I2 linha. E a dessa outra aqui sai aqui do positivo. Quando ela chega aqui, ela vai, ó, para cima. É o I2 linhas 2, né? Ou seja, estão em sentidos opostos. Então, tem que ser um menos a outra. Então, essa questão, quero saber quem é a corrente que passa pelo R1, usando o teorema da superposição. Claro que aqui, se a gente quisesse resolver aqui usando o que a gente já sabia, seria muito mais fácil fazer usando a lei de Ohm, né? Porque quem é a corrente 1? Corrente 1 quem é? É a tensão VR1 dividido pelo R1. Quem é o VR1? Eles estão em paralelo, né? Então seria quem? O E dividido pelo R1. Ou seja, 30 dividido por 6 dá 5 amperes, né? Isso aqui é a corrente que passa no R1. Só que a gente vai fazer, ó, usando o teorema da superposição. Então vamos começar desligando a fonte de corrente. Vamos ver a contribuição da fonte de tensão. Se eu vou desligar a fonte de corrente, ela vira um circuito aberto, né? Então tá aí, virou um circuito aberto. Então quem é a corrente 1 nesse circuito? O circuito virou circuito elementar. A corrente I é a corrente 1, mais ou menos a corrente 2. Quem é a corrente I1, né? Que é a corrente I'? É a tensão, que é o E, dividido pela resistência, dá 4. 30 dividido por 6, dá 5 amperes. Eita, professor, então já deu 5 amperes. E a contribuição da fonte de corrente vai ser zero? Vamos ver. Agora vamos pegar a contribuição da fonte de corrente, que é o I duas linhas, e vamos ver
o que é que vai acontecer? No I duas linhas eu tenho que desligar a fonte de tensão. Ou seja, esse cara vai virar o quê? Um curto-circuito, né? Então a corrente I, ó, vai vir por aqui, vai chegar nesse ponto bem aqui e vai olhar. Vem para cá ou para cá? A corrente, como vocês sabem, vai sempre escolher o caminho de menor resistência. E é quem? O caminho que tem, ó, o curto-circuito. Então a corrente I vai vir toda para cá. E o que, que vem para esse lado? Nada, né? Ela vai ignorar totalmente a corrente para esse lado. E vai continuar passando por aqui, né? A gente pode até tentar provar isso matematicamente. Como? Usando a regra do divisor de corrente. Como é que vai ficar? A corrente I, que é a fonte, né? Vai chegar nesse ponto bem aqui. E eu quero saber quanto é, ó, o I1, que é a corrente que passa para cá. E aqui é a corrente ISC, que é a corrente de curto-circuito, né? Do inglês short circuit. Então, como é que eu faço? É o I1, quem é? É a resistência que eu não quero, que é a resistência aqui de curto-circuito, dividido pela resistência que eu não quero, mais a resistência que está interessada aqui para mim, que é o R1, vezes a fonte de corrente, que é o I. Então vai dar quanto isso? Quem é a resistência de curto-circuito? Zero. Aqui é 0 mais 6 vezes 3. Quanto é que dá isso? 0 amperes, como a gente já esperava. Então a contribuição do I 2 linhas 1 é 0 amperes. Então, no final das contas, quem é o I'? É o I1 que vale 5, mais 0 do I 2 linhas, que dá 5 amperes. A gente poderia ter resolvido facilmente usando o método lá da lei de Ohm, né? Reparando que eles estão tudo em paralelo. Mas eu quis mostrar aqui como funciona, né, o teorema da superposição e como ele está a par das outras contas, né, que a gente aprendeu anteriormente. Independente do método que a gente use, o resultado tem que ser sempre o mesmo. E essa questão aqui, ó, usando o princípio da superposição, calcule a corrente I2, que é a corrente que passa pelo R2. Ou seja, a corrente que passa pelo resistor de 12 kΩ. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é redesenhar esse circuito. Vou redesenhar daquele modo que a gente já conhece, que é os desenhos mais retangulares. Né? Então, como é que vai ficar esse circuito redesenhado? Dessa maneira aqui. Agora sim, né? Tá mais fácil. Agora eu consigo entender as coisas. Então, agora eu vou pegar a contribuição da fonte de corrente I para minha corrente I'2. E o que, é que eu vou fazer com a minha fonte de tensão? Que eu tinha aqui, ó, virou um curto, né? Ela virou um curto. Então, onde tinha fonte de tensão, ela virou curto. E agora eu vou descobrir para cá, ó, redesenhando meu circuito. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Igualzinho, a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Lembre que isso aí são fios. Eu posso esticar ou diminuir do jeito que eu quiser. Então, quem é o I2 linhas? Se eu deixei aqui meu circuito dessa maneira, foi para facilitar. Por quê? Porque o 6 mA, quando chegar bem aqui, ele vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Quando chegar bem aqui, ó, eles vão se juntar de novo. Quando chega aqui, se dividem de novo. Quando chega aqui, se junta de novo. Então, dito isso, a corrente de 6 mA vai se dividir nesse nó aqui. Então, quem é o I2 linhas? O I2 linha é justamente a regra do divisor de corrente. Resistor que eu não quero, vezes a fonte de corrente, que é quem? O I, que é 6 mA, dividido por R1, mais o R2. Substituindo, ó, vou descobrir que a contribuição da fonte de corrente para a corrente I2, que é o I2 linhas, é 2 mA, né? E lembrando que ela está no sentido, ó, de cima para baixo. Agora eu voltei lá, ó, com a minha fonte de tensão, e foi o que eu fiz com a minha fonte de corrente que tinha aqui. Ela virou um circuito aberto, né? Agora, como é que eu vou fazer aqui, só observando esse circuito, para achar quem é o I2? De novo, ó, eu vou redesenhar. Esse pontinho aqui, ó, vou trazer e vou botar ele, ó, bem aqui. E esse outro, vou botar bem aqui, ó. É o que está desenhado aqui embaixo.
lembre-se que são fios, né? Vocês têm que estar a par desse esquema de redesenhar para facilitar a visão do circuito. Então, eu sei o quê? Que daqui para cá vale 9 volts. E daqui para cá vale quanto? 9 volts daqui para cá. 9 volts também, por quê? Porque eles três estão em paralelo. Eu quero saber quem é a corrente e 2 linhas. Como é que eu sei quem é a corrente de 2 linhas? Essa corrente de 2 linhas é a mesma corrente aqui, ó, que passa pelo R1. E quem é a corrente que passa por esse ramo aqui, que tem o R1 e o R2? É a lei de Ohm, né? Quem é? É a tensão aqui em cima desse ramo, dividido pela resistência total. Ou seja, é o E, que é a fonte, né? Dividido pela resistência total, que é o R1, mais R2. E aqui vai dar, ó, 0,5 miliamperes. E que sentido? Nesse sentido aqui. Ou seja, se eu inverter 90 graus, vai ser de cima para baixo também. Então, no final das contas, quem é o I2? É a soma da contribuição da fonte de corrente e 2 linhas, mais a soma da contribuição da fonte de tensão e 2 linhas, né? Ou seja, 2,5 miliamperes de corrente. Eita, professor, nessa aí tem 3 fontes, né? E eu quero saber que é a corrente I1, que é a corrente que passa aqui, ó, pelo R1. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito dos outros. Vamos ter que desligar todas as fontes, né? Deixando só uma por vez. Ou seja, se eu desligar essa fonte aqui, se eu quiser pegar a contribuição dessa fonte aqui, eu vou desligar essa e essa. E assim por diante. Então, para começar, eu vou pegar a contribuição, ó, dessa fonte. Então, eu vou desligar essa e essa. Como é que vai ficar o circuito? Aqui vira um circuito aberto. Na fonte de corrente vira um circuito aberto. Na fonte de tensão vira um curto-circuito. Que é o que está aqui, ó. Vira um circuito aberto e um curto-circuito. Então, quem é a corrente aqui, ó? E 1 linha, que é a contribuição dessa fonte. Eu tenho um circuito elementar, né? Com 2 resistores em série e uma fonte. Quem é a corrente? É a lei de Ohm. Então, isso vai dar quanto? É dividido por R1 mais R2, que vai dar 2 amperes, né? E está no sentido de baixo para cima. Agora, eu vou desligar ela, ou seja, ela vai virar um curto. A outra já está desligada, que é a fonte de corrente. Então, circuito aberto, e eu vou pegar a contribuição dessa fonte. De novo, é um circuito elementar. Só que agora está em que sentido? No sentido oposto. Aqui é o I', aqui é o I, 2 linhas, né? Por que está nesse sentido agora? Porque sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, essa corrente é a lei de Ohm. Que é a fonte que vale 6, dividido pelas resistências envolvidas, eu tenho 1 ampere. E agora, para acabar, agora eu vou desligar essa fonte aqui, ó. Essa já está desligada e vou voltar com minha fonte de corrente, né? Como é que vai ficar aí? Tá aqui, ó. Fonte de tensão virou um curto, e eu tenho minha fonte de corrente. Minha fonte de corrente, ó, tá nesse sentido de baixo para cima. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Então, quem é a corrente aqui, ó, que passa pelo resistor de 2 ohms? A contribuição da fonte de corrente é o I, 3 linhas, né? Ou seja, como é que eu descubro isso? Divisor de corrente. Resistor em cima, que é a corrente que eu não quero, que é o R2, dividido pela soma dos resistores envolvidos, vezes a fonte de corrente, que é quem? 3 amperes. Então, quando eu faço as continhas, ó, eu descubro que é 2 e no sentido para baixo, né? Então, na verdade, eu tenho, ó, o I1 para cima, o I2 linhas para baixo e o I3 linhas para baixo. Então, quem é o meu I? É o I2 linhas mais o I3 linhas, que dá 1 mais 2, ou seja, 3, menos o I linha, que é 2, ou seja, vou ter uma corrente de 1 ampere passando pelo resistor R1, que é o resistor de 2 ohms.